caras, dando continuidade à nossa discussão a respeito dos conceitos de didática, a gente vai para a parte 2. Nessa parte a gente vai discutir principalmente as teorias de ensino, né? Ou seja, como as escolhas do professor em relação à forma que ele vai ensinar estão diretamente relacionadas às formas de aprendizagem que o professor acredita, que a gente viu na parte anterior, e também qual é a aplicação desses conceitos no contexto de sala de aula e também as perspectivas futuras para as próximas aulas. Então, falando um pouco sobre essa questão de como os professores ensinam, né, como que parte disso, uma perspectiva nesse sentido, na perspectiva do ensino, é o que a gente chama de comportamentalismo. O comportamentalismo, na verdade, ele é baseado principalmente nas teorias de condicionamento clássico e condicionamento operante. Nessa perspectiva, o professor considera que o aluno aprendiz ele responde aos estímulos que o ambiente fornece, né? Dependendo da perspectiva, essa resposta ela pode ser inata ou ela pode ser intencional. Né? Então, dependendo se a gente está falando de condicionamento clássico ou de condicionamento operante. Conforme a gente pode ver aqui nessa tabela do lado direito, que compara, né, a perspectiva do condicionamento clássico, que tem sua origem nos estudos de Pavlov, e do condicionamento operante, que o referencial é o Skinner. Uma outra coisa que essa perspectiva, né, de ensino, ela considera que os comportamentos manifestos eles podem ser mensuráveis. E também não considera o que ocorre na mente do indivíduo durante o processo de aprendizagem. Então, tudo seria uma resposta comportamental, inata ou não, né? Mas isso não considera outros aspectos relacionados à psique. Essa perspectiva, geralmente, quando ela existe na sala de aula, né, existe tanta questão, quando a gente pensa em comportamentos, né? Reforça os comportamentos, né, reforço positivo, ou sanção os comportamentos. Mas, via de regra, o mais comum é quando o professor tem essa perspectiva de ensino, ele penaliza o erro do aluno. Então, o erro é mais importante que o acerto. Mas não no sentido que o erro gera uma aprendizagem, no sentido que o erro ele deve ser punido. Então, por exemplo, quando o professor aplica uma prova e ele vai atrás do que o aluno errou, ao invés dele buscar corrigir aquilo que ele acertou, ou seja, o professor valoriza mais o erro do que o acerto, ele sanciona o aluno pelo erro. Então, é muito comum, né, uma aplicação dessa perspectiva, essa questão da utilização principalmente de exames ou outras avaliações no qual o erro é o foco do professor e não o acerto. Uma outra perspectiva de ensino é o que a gente chama de cognitivismo ou construtivismo. Né? No caso, essa perspectiva ela propõe que o sujeito deixa de ser visto como um mero receptor e ele passa a ser considerado um agente da construção do seu conhecimento. Né? O Piaget, que é um dos não precursor do construtivismo, mas é um teórico que é utilizado para fundamentar em alguns momentos, né, essa questão do construtivismo, ele propõe um processo que envolve 3 etapas, né, durante a aprendizagem: a assimilação, a acomodação e a adaptação com o meio. A assimilação seria aquele primeiro contato que o aprendiz tem com o conhecimento. A segunda etapa seria uma acomodação daquele conhecimento à estrutura cognitiva do sujeito e, posteriormente, uma utilização daquele conhecimento acomodado como um conjunto de saberes do sujeito. Piaget também propõe, que eu não vou detalhar aqui nessa aula, que dependendo da idade do indivíduo, né, ele pode passar por diferentes estágios de desenvolvimento que estão ilustrados aqui na figura do lado direito. Então vejam que para ele, uma criança de 0 a 2 anos, ela está no período sensório-motor, que tem uma relação direta com sensação e ação. De 2 a 7 seria o período que ele chamou de pré-operatório, que aí começa a questão do uso da linguagem e da produção de algumas imagens mentais. O terceiro período, né, segundo o Piaget, seria o período operacional concreto, que estaria entre 7 e 11 anos, que aí começa a questão da utilização do pensamento lógico e categorização, e aí a abstração completa, que caracteriza o pensar humano,
para o Piaget, ela vai ser desenvolvida a partir dos 11 anos, certo? Hoje em dia a gente questiona bastante esse estágio de desenvolvimento. As crianças, na verdade, elas têm outros estímulos de aprendizagem, então isso pode variar muito, é muito difícil a gente localizar qual o período de desenvolvimento que a criança está, período do Piaget, considerando os estímulos que as crianças recebem hoje em dia. E por fim, uma terceira perspectiva de ensino seria a teoria sociocultural do Vygotsky. Nessa perspectiva, é muito importante o processo de mediação cognitiva. Nesse processo de mediação cognitiva, o sujeito ele tem contato com o que a gente chama de conceitos reais, e ao entrar em contato com outros conhecimentos, principalmente sobre a interação com um outro sujeito, é possível que ele saia daquele conhecimento que ele tem nesse momento para esse conhecimento que é o conceito que é chamado de potencial. Essa região entre o conceito potencial e o conceito real, o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. É muito importante nessa perspectiva que o sujeito, que a aprendizagem ela seja mediada por linguagem. E para o Vygotsky, a questão da representação, né, do mundo pelos signos linguísticos é extremamente importante para que as aprendizagens sejam geradas. Nesta tabela tem uma comparação entre essas principais teorias, né, o comportamentalismo, cognitivismo, construtivismo e o socio-interacionismo. Então vejam que basicamente a perspectiva comportamentalista considera o aluno como um sujeito passivo e as demais perspectivas consideram o aluno ou como autônomo, ou como sujeito ativo, ou como sujeito participante, né, a depender da abordagem. No caso, o papel do professor, né, na perspectiva comportamentalista, seria aquele sujeito que simplesmente repassa conhecimento. Então, o tipo de conhecimento ele está muito ligado à questão das verdades absolutas. Ao passo que no cognitivismo, o professor está ligado à questão de determinar a estrutura conceitual e propor, né, o conteúdo que vai ser ensinado. Para o construtivismo, o professor é um mentor e no socio-interacionismo, o professor é um mediador. Então, dependendo de como o professor se coloca, né, na relação pedagógica, se ele é um repassador de conteúdo, se ele é um selecionador, né, propositor de conteúdos, se ele é um mentor ou se ele é um mediador, isso está relacionado a qual teoria de ensino ele acaba utilizando. Mesmo que ele não saiba intencionalmente que teoria é essa, tá? É muito comum que os professores, na verdade, eles utilizem determinadas abordagens de ensino relacionadas a experiências que eles tiveram quanto alunos, né? O que aconteceu ao longo da história é que alguns pensadores sistematizaram essas maneiras de ser professor, do professor enxergar o aluno, do professor entender o que é aprendizagem e que método que o professor utiliza no processo. Então vejam aqui que na tabela também, na perspectiva comportamentalista, a aprendizagem ela é biológica, a perspectiva é biológica. Então o aluno ele responde a um estímulo ao qual ele é submetido, e geralmente os métodos estão muito relacionados por exemplo, entrega de conteúdo, instrução programada. No caso do cognitivismo, a aprendizagem seria uma ampliação da estrutura cognitiva, a partir da incorporação de novas ideias. Então, nessa perspectiva, é muito comum o professor utilizar, por exemplo, autoexpositiva, pedir para os alunos desenvolverem mapa conceitual. Né? No caso do construtivismo, a aprendizagem ela se dá na interação entre o sujeito e o objeto, e a partir dessa interação há uma sequência, né, um incremento de conhecimento, que seria sequencial. Uma metodologia que é muito comum nessa perspectiva é, por exemplo, utilizar experiências de laboratório, propor pesquisas, né, questão de solução de problemas, e por fim, na perspectiva socio-interacionista, há uma aprendizagem está relacionada a uma interiorização gradual de atos externos. E essa interação com o outro, né, principalmente esse ato externo, está muito relacionado à interação com o outro. Ela transforma a maneira do sujeito pensar e entender o mundo. E então a aprendizagem estaria nesse processo de interação com o outro. Os métodos, eles estão muito na perspectiva socio-interacionista, eles estão muito ligados à utilização de um referencial histórico-social e também a questão do trabalho com projetos. Certo? Esse quadro comparativo, eu não vou trazer uma discussão sobre ele, mas basicamente seria
ah, alguns pontos, né, principais das teorias do Jean Piaget, do Vygotsky e de um terceiro pensador, que é o Vallon, que ele traz a questão da afetividade como um aspecto importante. Né, mas eu não vou discutir essa questão agora. De qualquer maneira, as três perspectivas, né, tanto a do Piaget quanto a do Vygotsky quanto do Vallon, consideram que o aluno ele é um participante ativo do processo de construção do conhecimento. Né? Então ele não é um mero receptor de informação, independente de qual metodologia que a gente está tratando. Uma outra coisa importante também, né? Quando a gente pensa nas diferentes formas que o professor escolhe para ensinar, o professor, na verdade, ele está aplicando nas suas aulas algum tipo de modelo pedagógico. Né? Os modelos pedagógicos que são considerados não críticos, né, eles incluem o ensino tradicional, a pedagogia renovada e o ensino tecnicista. Basicamente, esses modelos pedagógicos não críticos, eles têm um foco em algum dos elementos do processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, o ensino tradicional, o processo é baseado no professor. Por outro lado, a pedagogia renovada considera o aluno como sendo o processo. E o ensino tecnicista, o método. No caso, o verbo operante, né, na perspectiva tradicional, seria o aprender. Na perspectiva renovada, o aprender a aprender, e na tecnicista, o aprender a fazer. De qualquer maneira, esses três modelos pedagógicos eles são considerados não críticos. Os modelos que são dialéticos, né, ou progressistas, eles incluem a pedagogia histórico-crítica, que tem um dos referenciais o Paulo Freire, e a pedagogia libertadora, que também tem, que a gente pode usar o Paulo Freire como referencial para discutir isso. E aí eu coloquei dois elementos importantes, né, dois extratos, né, do livro base para enfatizar aqui nessa aula. Então, primeiro, ele diz o seguinte, que o Paulo Freire defendia que a aprendizagem deveria se dar por meio de conteúdos significativos para aquele que aprendia. Sua teoria defende uma educação prática, calcada em uma teoria libertadora. Uma outra questão é que a pedagogia crítico-social ela valoriza o conhecimento como uma forma de crítica e possibilidade de superação dos modelos impostos pela sociedade. Então vejo que nessas duas perspectivas há uma intencionalidade da educação transformar o sujeito e ampliar as possibilidades para aquele sujeito. Ao passo que as correntes não críticas, elas basicamente visam reproduzir algum tipo de conhecimento pré-estabelecido e não um processo de superação de determinadas estruturas fixas da sociedade. Tá, nessa tabela tem uma comparação, né, das principais tendências da educação brasileira. Então veja que a gente tem a pedagogia liberal tradicional, que ela é bastante presente nas salas de aula, né, inclusive até hoje. A tendência é liberal renovadora, a tendência liberal renovadora não diretiva, que é a escola nova, a tendência liberal tecnicista. Só lembrando que essas tendências aqui, todas elas são não críticas, tá? Ao passo que a tendência progressista libertadora, a tendência progressista libertária e a tendência progressista crítico-social, elas são críticas. Então vejo que aqui tem qual que é o papel da escola em cada uma delas, os conteúdos, né? Como os conteúdos são considerados cada uma delas, mas eu gostaria de enfatizar três elementos aqui dessa tabela: o método, o professor e o aluno e a aprendizagem. Então vejam que no caso das pedagogias que são as não críticas, né, que serão as quatro primeiras aqui, então veja que o método está muito relacionado à demonstração, seja de demonstração verbal, seja por meio de experiência, seja por meio da facilitação da aprendizagem, seja por meio da utilização de técnicas, né, que devem ser reproduzidas. Então veja que a metodologia está muito relacionada à reprodução de algum tipo de conhecimento que é considerado valorizado. No caso, nas quatro perspectivas, né, na tradicional, a questão da autoridade do professor é extremamente importante. Nas demais perspectivas, né, não críticas, há uma mudança, né, de quem seria o sujeito principal, mas de qualquer forma, a questão está muito relacionada a qual é o grau de criticidade que é desenvolvido ao longo do processo. E vejam que, no caso, quando a gente pensa na dimensão da aprendizagem, vejam que há uma questão muito relacionada à reprodução de conhecimentos aprendidos. Então veja que na pedagogia tradicional, por exemplo,
a aprendizagem ela é receptiva e mecânica. No caso da tendência liberal renovadora, na motivação e na estimulação, na perspectiva da escola nova, aprender a modificar a percepção da realidade, mas não necessariamente isso gera uma transformação no sujeito. E a tendência liberal tecnicista é a aprendizagem baseada no desempenho, que é uma das perspectivas, principalmente dos processos de meritocracia. As tendências que são consideradas críticas, né, que são as três últimas aqui, então vejam que os métodos eles estão muito relacionados a um processo muito de interação dos alunos, né? Então inclui grupo de discussão, vivência grupal, parte de uma relação direta do aluno com o saber sistematizado, então envolve um processo mais dinâmico, né, de relação do sujeito com o conteúdo. E vejam também que a relação professor-aluno ela é diferente porque não existe uma tendência ora para o professor, ora para o aluno, ora para o conteúdo. Na verdade, todos os aspectos são importantes e eles vão ter significados diferentes ao longo do processo, mas todos eles são importantes. E vejam que a aprendizagem, né, em cada uma delas, está muito ligada ou à questão de uma produção coletiva, de conhecimento, ou a resolução de uma situação problema, ou é baseado na estrutura cognitiva que os alunos já estruturaram, né? Então vejam que basicamente a gente consegue comparar essas duas tendências, né, pedagógicas, pensando na perspectiva da didática, tá? Dessa forma aqui. E aí, pessoal, já partindo para o final dessa aula, existem as correntes pedagógicas que são chamadas de contemporâneas, que aí elas vão utilizar outros elementos, né, que talvez vocês tenham experienciado isso ao longo da escolarização de vocês. Então, por exemplo, existe a perspectiva racional tecnológica, que usa da TIC, das tecnologias digitais de informação e comunicação, são ferramentas importantes para gerar aprendizagem, né? Por outro lado, né, perspectivas que a gente chama de neocognitivistas, elas utilizam principalmente os avanços, né, da psicologia moderna, mais a questão de considerar cada aluno como um sujeito individual e a questão da afetividade para a geração de aprendizagem. As sociocríticas, né, elas consideram o contexto histórico-cultural, sociocultural que os alunos estão. Então, essa dimensão social ela é importante para a geração de aprendizagem. Uma outra perspectiva contemporânea é a perspectiva, são as perspectivas holísticas, né? No caso, essa perspectiva holística é impossível a gente separar a educação da estruturação social. Então, os dois componentes da, da nossa vida, né? Da nossa vida estão intimamente relacionados. E as pós-modernas que consideram as questões de diferença e valorização de diversidade. Geralmente nas pós-modernas existem abordagens que a gente chama de antirracista, anti-LGBTfóbica e assim por diante. Né? Passando então agora para a questão da didática na formação dos professores, então quando a gente pensa na formação do professor, são três os eixos principais para a formação do professor. O eixo que a gente chama de técnico-científico, que tem a ver com o conteúdo de ensino que o professor vai trabalhar nas suas aulas. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com o curso de biologia, então esse conhecimento técnico-científico está muito relacionado ao conhecimento de biologia. Mas além disso também, o professor de biologia ele tem que ter conhecimentos pedagógicos, que também é um conhecimento técnico-científico. Então esses dois tipos de conhecimento, eles são importantes para o desenvolvimento do que a gente chama de ser professor. Tem a dimensão didática, que está relacionada à forma como nós damos aula. Então, a questão da interação do professor com o aluno, gerando a aprendizagem, e como isso pode ocorrer é um aspecto importante na formação do professor. E, por fim, a experiência que o professor tem em sala de aula. Então, à medida que o professor ele vai tendo contato com as turmas, né, ao longo da sua carreira, ele vai também aprendendo algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam, então essa dimensão também é importante. De qualquer maneira, a gente não pode esquecer que a didática ela é um elemento que compõe o que a gente chama de pedagogia, que por sua vez é um dos elementos que compõe o que nós chamamos de educação. A educação ela é tanto social quanto individual e ela ocorre em todos os ambientes, né? Só que a escola é responsável pelo que a gente chama de educação formal. Nessa educação formal, 4 eixos são importantes, que a gente não pode perder de vista. Primeiro é a intencionalidade. Né? A escola tem uma intenção real.
do que ela pretende que os alunos aprendam. Então, esporte relacionado a conteúdos, pode estar relacionado a atitudes. O conhecimento também que é veiculado nas escolas, ele é um conhecimento sistematizado. Então, ele é organizado dentro de campos teóricos, por exemplo. Além disso, a escola tem uma organização própria. Por quê? Porque tem espaços físicos adequados para as aulas, tem espaços físicos utilizados, por exemplo, para atividades de educação física, para alimentação, a questão do horário das aulas, né? Tem horário de aula, tem horário de começar, horário de terminar, e a questão social é extremamente importante na escola. Então, a escola é um ambiente de interação social e desenvolvimento das relações sociais. Nesse sentido, a ensinagem dentro da escola é considerado como um ato intencional e planejado para promover as aprendizagens. E é esse conceito que a gente vai usar ao longo da disciplina, certo? E a didática se preocupa com a questão da ensinagem e também com as questões metodológicas da ensinagem. Por fim, o espaço, né, a priori, no qual a didática é utilizada é a sala de aula. E aí eu trago duas organizações de aula, né? Uma do Libânio, que está aqui à esquerda, e outra do Malheiros, que está aqui à direita, que basicamente elas são similares e vejam que envolve, né, uma dimensão do planejamento, uma dimensão da intencionalidade, a questão do método e a questão da avaliação. Então, para o Libânio, a aula ela é um espaço de ensino. E aí, nesse espaço de ensino, o professor utiliza métodos. E esses métodos de ensino, eles podem ou não possibilitar as aprendizagens. E essa relação, né, entre ensino e aprendizagem, ela é realizada a partir do que a gente chama de materiais didáticos. E aí é importante que haja uma avaliação da aplicação dessa metodologia com esses materiais didáticos na aprendizagem e de que maneira a gente pode aprimorar, rever ou manter o que a gente propôs. Para o Malheiros, por outro lado, ele considera que é importante a gente considerar o que a gente quer que o nosso aluno aprenda e o que eu quero ensinar para que o nosso aluno aprenda, que o Malheiros chama de objetivos de aprendizagem e objetivos de ensinagem, que a gente vai ver com mais detalhamentos algumas aulas para frente. Também a aula é um espaço onde novos conhecimentos são construídos. Também, além de novos conhecimentos, conhecimentos anteriores podem ser fixados ou novos conteúdos podem ser aplicados. E também é um espaço de avaliação de aprendizagem e do processo de ensino simultaneamente. Certo? Dessa forma, pessoal, a gente encerra essa discussão em relação aos principais conceitos relativos à didática que a gente vai utilizar aqui na disciplina. E aqui a gente apresenta o que nós vamos discutir futuramente aí nos nossos próximos encontros. Então a gente vai discutir como a relação professor-aluno interfere nas aprendizagens, de que maneira essa relação é importante para a didática, como a gente, já que o ensino é intencional, de que maneira a gente pode realizar o planejamento educacional, quais são os objetivos do planejamento educacional, por que ele precisa ser feito. Um outro ponto que nós vamos discutir aqui ao longo da disciplina são as metodologias de ensinagem e aprendizagem, certo? Que nessas discussões a gente vai discutir de que maneira, né, o professor pode utilizar alguns métodos, né, para ensinar e de que maneira a gente pode utilizar esses métodos pensando nas aprendizagens. Então, focando, ao invés de focar na ensinagem, a gente focar nas aprendizagens. E, por fim, a gente vai discutir de que maneira a avaliação escolar pode ser feita. E quando a gente pensa em avaliação escolar, pessoal, não é só a avaliação escolar de ensinando um determinado conteúdo, eu quero ver se meus alunos aprenderam isso. Não é só isso. A avaliação escolar também inclui a avaliação do nosso processo de ensino e de aprendizagem. Certo? Com isso, a gente finaliza a parte 2 dessa aula e a gente se vê em breve. Super abraço.